Seja bem-vindo à nossa aula 65. Aí na descrição você tem a lista de exercícios das aulas com os slides em PowerPoint no PDF. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, também tem aí, ou do Google Sala de Aula. Então vamos lá para a nossa quinta aula de Geometria Espacial, falando sobre cone. Seja um círculo de centro O e raio R, contido em um plano alfa, como você está vendo aqui embaixo, e um ponto V que está fora do plano. Chama-se cone a união dos infinitos segmentos com uma extremidade V e a outra dentro do círculo. Muito bem, Carlos. H é a altura do cone, a distância do vértice até o plano alfa, e G é essa reta diagonal chamada de geratriz. Os cones podem ser oblíquo, que é quando essa reta VO forma um certo ângulo com a horizontal, diferente de 90 graus, ou, se formar 90 graus, é o cone reto. Aí a reta VO é a própria altura. E daí eu tiro uma relação importantíssima de Pitágoras, né? Geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Vamos usar isso muito hoje. Eu posso obter um cone, gente, a partir da rotação de um triângulo retângulo de base R e altura H. Se você girar esse triângulo várias vezes, você tem o nosso cone de revolução, o nosso cone reto de raio R e altura H. Gostei, Carlos, muito bem. Como é que se calcula o volume de um cone? Assim como na pirâmide, quando traz para um ponto, começa a base e reduz para um ponto lá em cima, tem que dividir por 3. Isso significa que o cone, 3 cones caberia dentro de um cilindro. Por isso que eu divido por 3. Então o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base do cone é a do círculo, πr ao quadrado. E as áreas de um cone? Aí, gente, quando você planifica o cone, isso aqui dá 2πr, né? Como a gente já viu em cilindro. Só que aí, gente, forma um lequezinho com certo ângulo alfa. Isso aqui é a área lateral do cone que se forma. E a base, né, que é um círculo. Então, a área da base é um círculo, πr ao quadrado. A área lateral vou demonstrar porque é que é πrg, onde r é o raio da base do cone e g é a geratriz. E a área total é a soma das duas. πr ao quadrado mais πrg. Colocando πr em evidência, ó, πr ao quadrado por πr da G, πr ao quadrado dividido por πr da R e πrg dividido por πr da G. Muito bem, vamos à demonstração. Galera, se ao planificasse o cone eu tivesse um círculo completo, seria esse pontilhado aqui. O raio seria G, a área πg ao quadrado e o comprimento, caso fosse o círculo completo, 2πg, porque o raio seria G. Só que não é um círculo completo. Pega só essa parte aqui da área lateral. Então vamos fazer a proporção. Ó. Se o comprimento fosse 2πg, a área seria πg ao quadrado. Então, repetindo, ó, se fosse o comprimento todo 2πg, a área seria πg ao quadrado. Mas o comprimento, gente, da planificação do cone é só 2πr. Então, qual é a área lateral? Regra de 3, eu acho. Ó. Cruzou, né? Área lateral vezes 2πg é igual, cruzamento aqui, 2πr vezes πg ao quadrado. Corta 2π com 2π, área lateral vezes g é πr vezes g ao quadrado. Corta g ao quadrado com g, área lateral πrg. E sabe o que é interessante? Eu consigo achar o ângulo central a partir de ângulos na circunferência, nossa aula de geometria plana. Esse ângulo em radiano, você ainda lembra? É o comprimento do arco, que é 2πr dividido por g. Há um ângulo em radiano. No entanto, se você quiser o ângulo em grau, é só lembrar que se tratando de ângulo, 2π era 360 graus. Então eu posso dizer que esse ângulo central em graus seria 360 graus vezes R sobre G. Cone equilátero. Lembra que o cilindro equilátero é quando a altura era igual ao diâmetro, aula anterior, e o cone equilátero é quando a geratriz é igual ao diâmetro. E aí, gente, nessa seção do meio, na seção mediana, é um triângulo equilátero. Porque se a geratriz é igual ao diâmetro, aqui fica 2R, 2R e 2R. Quais são as consequências do cone equilátero? É que se você fizer Pitágoras aqui, ó, a geratriz é 2R. Faz Pitágoras aqui, ó. 2R dentro do parênteses ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Então, isso aqui dá 4Rzinho ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, se a mula é igual ao jumento, inverti, né? H ao quadrado mais Rzinho ao quadrado é igual a 4R ao quadrado. Passa R ao quadrado para o outro lado. H ao quadrado é 3R ao quadrado. Tira a raiz. Fica a altura de um cone equilátero, é o raio vezes raiz de 3. E o volume, é só lembrar que a altura sendo R raiz de 3, joga na fórmula do volume. Área da base πr ao quadrado,
altura R raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o volume de um cone equilátero, não precisa decorar, você pode descobrir isso na hora, né, gente? O volume é π raiz de 3 vezes R ao cubo sobre 3. E uma coisa muito interessante, por que no cone equilátero a planificação é um semicírculo? Vamos à demonstração. O ângulo central é 2πr sobre g. Só que G, a geratriz, é 2R. Se você botar G aqui embaixo 2R, olha que legal. Cortou 2R com 2R e chegamos a um resultado incrível, né, gente? No cone equilátero, o leque dele, a planificação, é um semicírculo. O ângulo central é π radiano ou em graus 180 graus. Muito interessante. E tronco do cone? Quando eu tiro um pedaço do cone, assim como eu fiz com a pirâmide. Seja K a altura do tronco, GT, a geratriz do tronco. Tronco é essa parte de baixo, né, gente? Que tem uma base maior e uma menor. R é o raio da base maior e R é o raio da base menor. Pode-se demonstrar que o volume do tronco é dado por essa forma. Π vezes a altura do tronco dividido por 3, que multiplica raio da base maior ao quadrado, mais o produto dos raios, mais o raio da base menor ao quadrado. E a área lateral, que seria toda a planificação do cone, é π vezes geratriz do tronco, que multiplica a soma dos raios. No entanto, gente, eu sei que eu posso calcular o tronco do cone de uma maneira indireta. Eu completaria o cone e faria o volume do cone maior, ABC, menos o volume do cone menor, ADE. Você concorda? Então, o volume do tronco poderia ser o volume do tronco maior, aliás, do cone maior, ABC, que é πr ao quadrado vezes h sobre 3, hzão, menos o cone menor, né? πr ao quadrado vezes h sobre 3. Geralmente eu tenho que achar o hzinho para poder fazer isso. Ou ainda posso recorrer à razão de semelhança. Lembra da razão de semelhança? Pegando o cone, eu já fiz isso em pirâmide, tá? Pegando o cone ABE, que é o menor, e o cone maior, ABC. Eu posso ter a razão de semelhança da altura com o raio e com a geratriz. Como são medidas lineares, não fica nem elevado ao quadrado nem ao cubo. Então vamos lá. A altura do cone menor, Hzinho, está para a altura do cone maior, que é Hzão. Assim como R do cone menor está para Rzão. Assim como geratriz do cone menor está para geratriz do cone maior, Gzão. Se eu fizer a relação das áreas, a área do cone menor está para a área do cone maior, assim como as medidas das alturas são lineares, eleva ao quadrado, porque aqui é a área. Ah, entendi. A altura do cone menor sobre a altura do cone maior ao quadrado. Ou os raios ou as geratrizes. E o mais importante é a relação dos volumes, né, gente? O volume do cone menor está para o volume do cone maior, assim como a razão de suas alturas ou dos seus raios ou de suas geratrizes ao cubo. Gostei, cara. E vamos agora, gente, fazer uma grande quantidade de questões de cone. Esse é o nosso objetivo para você de geometria espacial, trabalhar muitas questões. Vamos lá, então. Já começamos com o Enem, gente. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone, tem um cone em cima, com dimensões indicadas na figura a seguir. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para usinas de beneficiamento. Tá aí, gente, o nosso silo é um cilindro de raio da base 3, altura 12, e um conezinho de mesmo raio, né, do cilindro, porque está sobreposto, com uma altura de 3 metros. Utilize 3 como aproximação para π. Ele quer saber qual é o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados nesse silo que você viu aí. A primeira coisa é entender que o volume do silo é um cilindro e um cone. Então, o volume do cilindro a gente já sabe da aula anterior. π ao quadrado vezes h. O raio é 3, a altura é 12. Vamos substituir? Π, que é 3, ele manda considerar isso. 3 ao quadrado vezes 12. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9 vezes 12 dá 324 metros cúbicos. E o cone? Aí, o raio é 3, a altura é 3. Como é que se calcula o volume de um cone, gente? Área da base vezes a altura sobre 3. Π é 3, o raio é 3, que é igual ao do cilindro, que ele está sobreposto. A altura é 3 dividido por 3. Cuidado para não se atrapalhar aqui. 3 corta 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Qual é o volume total do ciro? Cilindro mais cone, 351 metros cúbicos. Ele diz que cada caminhão transporta no máximo 20 metros cúbicos. Então, vamos ver o número de caminhões? É só dividir 351 por 20, daria 17,55 caminhões. 17 caminhões não atende, né, gente? Eu tenho que botar um caminhão a mais.
porque senão vai ficar faltando. 18 caminhões é a resposta. Só que eu queria comentar um negócio com você. Da nossa aula de múltiplos e divisores, a gente pode encontrar também quantos metros cúbicos iriam faltar. A gente pode dividir tradicionalmente, ó, sem ser com vírgula. 351 por 20 daria 17, e o que resta é o que sobraria para o 18º caminhão. Então eu uso 17 caminhões completos de 20 metros cúbicos, e o 18º caminhão que eu preciso vai transportar só o que sobrou, que é 11 metros cúbicos. Tá certo? Alternativa correta, então, 18 caminhões, letra D. Questão do Enem, né, gente? Mais uma do Enem. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou sobre uma superfície horizontal. Gostei, cara. Criança levada. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone, cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. Então, gente, só deixando claro que eu não sei por que o Enem, isso aqui não é raio, né? Mas é o dobro. Então isso aqui é diâmetro. Mas se o diâmetro é o dobro, o raio também é o dobro. A única coisa que eu questiono é por que ele chamou isso aqui de R2R? Para confundir o aluno, né? Entenda, o raio daqui é o dobro daqui. Tá? Mas isso aqui não é raio, isso aqui é diâmetro. Tudo bem. Ele quer saber qual é a altura do cone formado pela areia em relação à altura do cilindro. Então vamos lá. Eu vou chamar o raio de x para não confundir, tá? Então, de acordo com o enunciado, o raio da base do cone de altura h é o dobro do raio da base do cilindro. Então, se o raio do cilindro é x, o raio do cone é 2x. Assim como o volume é o mesmo. Sim, o volume é o mesmo porque é a mesma terra, apenas está agora escorreu e formou um cone. Ele quer que você encontre qual é a altura do cone em relação à altura do cilindro. A altura do cilindro é hzão, a altura do cone é hzinho. Como o volume é o mesmo, é só igualar. Volume do cone, π vezes raio da base, 2x ao quadrado, vezes a altura dele, h, dividido por 3. Volume do cilindro, π vezes x ao quadrado vezes h. Observe, eu chamei raio de x porque isso aqui ele chamou de diâmetro. Para não confundir, eu vou chamar de x e 2x, que é o dobro. Então, π vezes x ao quadrado vezes a altura do cilindro, que é hzão. Então, daqui, gente, 2x ao quadrado ficou 4x ao quadrado. Né? Eu posso cortar x ao quadrado com x ao quadrado, π com π. Ficamos, então, que esse 3 passa multiplicando o hzão, que é a altura do cilindro. Lembre que hzinho é a altura do cone. Então, 4h igual a 3h. Então, a altura do cone será 3/4 da altura do cilindro. Tem essa resposta aí, gente? Letra A. Universidade Federal de São Carlos, obra-prima. Gosto muito dessa questão de São Carlos. Acompanhe comigo. A figura representa um galheteiro para colocação de azeite e vinagre em compartimentos diferentes, sendo um cone no interior de um cilindro. Só deixando claro, gente, que o vinagre é o cone e o cilindro é o azeite mais o vinagre. Considerando H como a altura máxima de líquido que o galheteiro comporta, e a razão entre a capacidade total do azeite e do vinagre é 5, o valor de H é. Então, de posse do enunciado, gente, ele quer que você encontre o H, né? Então, de acordo com o enunciado, o volume do azeite é 5 vezes o volume do vinagre. Só que o volume do vinagre é o volume do cone. E a soma dos seus volumes corresponde ao volume do galheteiro, que é o cilindro. Então, explicando melhor, o galheteiro é formado por azeite e vinagre. Então, o volume do galheteiro vai ser... Ele diz na questão que o volume de azeite é 5 vezes o volume de vinagre. Está aqui, ó, segunda linha. O volume de azeite é 5 vezes o do vinagre. Então, no lugar de azeite, eu vou botar 5 vezes o volume do vinagre. Então, o volume do galheteiro, que é o cilindro, é 5 vinagre mais volume do vinagre, 6 volume do vinagre. Então, o galheteiro é o cilindro. Então, o volume do cilindro é igual a 6 vezes. E o vinagre é o cone. Então, o volume do cilindro é igual a 6 vezes o volume do cone. Bom, o volume do cilindro, olha para a figura, gente. O raio é 5, né? Porque se aqui é 10, que é o diâmetro, o raio é 5. E a altura do cilindro é h. E o cone, que é o vinagre, tem raio 5 também. Mas olha agora, gente. A altura é h menos 5 do vinagre. Entendeu não, professor? Gente, atenção. A altura do cilindro não é h. Aqui não é 5. Então, o que é que sobrou para cá? Ah, entendi. Porque se tudo é h e você tirou 5 aqui, o que sobra aqui é h menos 5. Então, vamos lá. Volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h. 6 vezes o volume do cone, que é o vinagre, que vai ser πr ao quadrado, vezes h menos 5. Ó. A altura do cone, a altura do vinagre, dividido por 3.
Eu posso cortar πr ao quadrado com πr ao quadrado, então vai ficar que h é igual a 6 dividido por 3 duas vezes h menos 5. Observe que eu não preciso substituir o raio por 5. Poderia fazer, mas não precisa, porque ele vai cortar, né? Percebeu? Por isso que eu nem substituí. Então, h igual, distributiva, 2h, mais com menos, menos 10. Então, passa agora, mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, passa o h para lá, o menos 10 para o outro lado, 2h menos h é 10, a altura, então, é 10 centímetros, que é a resposta. Questão belíssima, letra C. Quarta questão, uma ótima questão para trabalhar cilindro e cone. Muito interessante essa questão. A terra retirada da escavação de uma piscina semicircular de 6 metros de raio e 1,25 metros de profundidade. Parou. A piscina semicircular, gente, isso quer dizer então que, como o cilindro é feito com uma base circular, ela sendo semicircular, isso aí é a metade de um cilindro, tá certo? Tem 6 metros de raio e 1,25 metros de profundidade. Foi amontoada na forma de um cone circular reto. Viu a semelhança com a questão 2 do Enem? Sobre uma superfície horizontal plana. Admita que a geratriz do cone faça um ângulo de 60 graus com a vertical e que a terra retirada tenha volume 20% maior que o volume da piscina. Então, gente, tem um fator na engenharia chamado empolamento. Quando a areia se solta, ela aumenta o volume. Isso foi dito na questão. Ele está dizendo que quando amontoou, o que não aconteceu na questão 2 lá do Enem, a questão está dizendo que vai ficar 20% maior. Tá bom? Isso é uma imposição do enunciado. Nessas condições, a altura do cone é. Então, gente, vamos com calma. Primeiramente, vamos ver qual é o volume do semicilindro. Sim, porque a piscina é em forma de um semicírculo. Então, ele é a metade do volume de um cilindro. Então, o volume da piscina corresponde à metade de um volume de cilindro de raio da base 6 e altura 1,25. Fazendo o volume da piscina metade do cilindro, πr ao quadrado vezes h dividido por 2. O raio é 6, a altura é 1,25. Com muito cuidado, vamos lá. 36 vezes 1,25 vezes π sobre 2. Ele não disse nada sobre o π, eu vou deixar em função do π, tá? Então, dá 22,5 π. Este é o volume da piscina. Quando eu tenho um cone, ele diz que o volume aumenta quanto? 20%. Como a areia estava compactada, ao ser solta, ela aumenta o volume. Então, conclusão, o volume do cone será 120% do volume da piscina. Gente, aumentar 20% é multiplicar por 120%. A gente já viu isso em porcentagem, né? No entanto, eu queria discutir algo sobre a geratriz. Ele diz que a geratriz forma 60 graus com a vertical. Então, se você olhar para cá, gente, eu posso estabelecer uma relação entre 60 graus, o raio da base do cone e a altura. Então, eu posso dizer que tangente de 60, da nossa aula de trigonometria, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu vou dizer que tangente de 60 é R sobre H. Tangente de 60 é raiz de 3. Né? Passando o H para o outro lado, eu concluo que o raio da base do cone é H raiz de 3. Ok, por que isso é importante? Veja na sequência. Você sabe que o volume do cone é π r ao quadrado vezes h sobre 3. Área da base vezes altura sobre 3. Só que R é h raiz de 3. Vou substituir aqui para ficar só o incógnito, a altura, né? Então, ele quer altura, lembra? Então, se eu substituir R por h raiz de 3, está aqui dentro, né? Vezes h sobre 3. Do lado de cá, eu sei que o volume da piscina deu 22,5 π, eu já calculei. Vezes 120 sobre 100, que é 1,2. Então, aqui vai ficar o quê? Atenção, h ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3 vezes h. Dividido por 3 igual, ó, fiz a continha aqui, 27π. Eu vou passar esse 3 aqui, gente. Aliás, eu vou cortar esse 3 com 3 de cima, né? E vou cortar π com π. Então, cortei 3 com 3 e π com π. Então, ficou πh ao cubo, h ao quadrado vezes h ao cubo, igual a 27π. Cortando π com π, h ao cubo é 27, h é raiz cúbica de 27. Se você fatorar da nossa aula de fatoração, 27 dá 3 ao cubo. Então, isso aqui dá quanto? 3 elevado a 3 sobre 3, que é 1. Então, dá 3 metros é a altura. Observe, você deve estar se perguntando, professor, por que é que você fez a relação da tangente? Porque a questão pediu altura. Como ela pediu altura, eu escrevi o raio em função da altura para ficar só uma incógnita. 3 metros, belíssima questão, letra C. Gostei, cara, da questão, viu? Vamos à questão número 5. Universidade Federal da Paraíba.
A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas de placas de cimento para famílias da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de R$ 40 por metro quadrado construído, tomando por base a área externa da cisterna. Então veja, é um custo que envolve área. O modelo de cisterna pedido no processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone. Está vendo a semelhança com a primeira do Enem? Conforme a figura a seguir. Bem parecida com o silo, né? Muito bem. Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, então vou levar em conta a área da base, é correto afirmar que o valor em reais a ser gasto pela prefeitura na construção de 100 cisternas será no máximo de... Tá aí o PI, ele mandou considerado 3,14. Galera, vamos calcular as áreas. Do cilindro ele é aberto aqui. Não, professor, tem um cone. Calma, eu não vou colocar nada aqui dentro. Porque aqui em cima tem um cone. Então eu não posso fechar isso aqui porque tem um cone, né? Então vamos calcular a área do cilindro. Ela vai ser a área da base, que é um círculo, mais a área lateral, como a gente já viu na aula de cilindro, é 2πr quando você abre, né? Pela altura H. Então vamos fazer o cálculo. A área do cilindro é 2πr vezes H, a lateral, mais a base πr ao quadrado. Fazendo aí, ó, 2π vezes, quem é o raio? 2, a altura 2. E aqui é 2 ao quadrado. Então fez a continha, 2 vezes 2 vezes 2, 8π. E aqui 4π. Então a área do cilindro é 12π metros quadrados. É aberto, repito, né? Porque tem um cone em cima. E o cone, você ainda lembra como é que se calcula a área lateral do cone? πrg, a gente demonstrou, né? R é 2 e a geratriz ele deu 2,5. Não preciso fazer Pitágoras. Então a área do cone é 5π metros quadrados. E ele é aberto, né? Porque ele faz a conexão do cilindro com o cone, tem que ficar aberto. Ok, então vamos calcular a área para uma cisterna, seria do cilindro, que é 12π, mais 5π, que é o cone. Deu 17π. Isso é uma cisterna. Só que são 100. Então vou multiplicar por 100. Isso dá 1.700 π metros quadrados. Ok. Ele manda considerar π 3,14. Então vai ficar 1.700 vezes 3,14. Área total 5.338 metros quadrados. Ele diz na questão, gente, que cada metro quadrado é R$ 40. Então é só multiplicar 5.338 por 40. Está aí o custo total. Haja conta. 213.520, letra E. Gostei, cara, da questão da UFPB. E aí, você ainda lembra da história do ângulo central, ângulo de abertura de um cone? Vamos a duas questões sobre isso. FGV. A figura indica a planificação da lateral de um cone. Planificou, formou um leque de ângulo central 252 e geratriz 10. Lembra que isso aqui é a geratriz, né? Ele quer saber o seguinte, gente. Essa planificação é de qual desses cones aqui? Que legal, cara. Recordando o ângulo central. Ele é 2πr sobre g se o ângulo estiver em radiano. Ou 360 graus vezes r sobre g que estiver em grau. Então, ele deu em grau 252. Então, vou usar essa segunda opção aqui. O ângulo é 252 igual a 360 graus vezes r dividido pela geratriz, que é 10. Então, passou 360 dividido por 10 deu 36. Acabei de encontrar o raio. Ó. 36R é 252. Passo 36 dividindo 252. O raio da base do cone é 7 centímetros. Então, qual vai ser a alternativa? Raio da base 7 e geratriz 10. Gostei, viu, Carlos? Questão de planificação não é tão complicado. É não. Mais uma de planificação. Para revestir externamente a lateral de chapéus que apresentam forma de cones com 12 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 10. Se o diâmetro da base é 10, o raio da base é a metade, 5. E serão utilizados um certo tipo de tecido. Você viu que ele planificou, né, gente? Aqui é a geratriz e esse arco aqui é 2πr. A quantidade mínima de tecido em centímetros quadrados necessária para forrar 40 chapéus, considerando que no processo de corte para revestir o chapéu há uma perda de 20% de tecido é. Então veja, se perdeu 20%, essa questão lembra a questão da pistola pneumática, já vista, né, na aula lá de cilindro. Se eu perdi 20%, gente, então eu vou ficar com 80%. Vamos discutir isso daqui a pouco. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é ver quanto é a geratriz, porque eu preciso dela para calcular a lateral, lembra? O raio é a metade do diâmetro. Como o diâmetro é 10, o raio é 5.
e a altura é 12. Lembre que eu preciso da geratriz para calcular a área lateral. Então, pegando o triângulo ABC, eu vou dizer que geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Desculpe. Me engasguei aqui um pouco, né, gente? Então, é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, isso me dá 144 mais 25. G ao quadrado é 169. Qual é a raiz de 169? Pode fatorar ou simplesmente lembrar que 13 vezes 3 é 169. Achei a geratriz. Com a geratriz, agora eu tenho condições de calcular a área lateral de um chapéu. πRG, né? O raio é 5 e a geratriz é 3. Então, eu tenho 65π, área lateral, para fazer o contorno do chapéu. Como são 40 chapéus, é só multiplicar 65π por 40. Então, dá 2.600π centímetros quadrados. Preste atenção, gente. É muito importante isso, como aconteceu naquela questão lá da pintura, em que eu perdia 25% da pistola pneumática. Como no processo de fabricação dos 40 chapéus ocorreu um desperdício de 20%, concluímos que essa área que você achou deve ser 80% da área total. Porque a área total vai levar em conta os 20% de desperdício. Então, o que você acha é 80%, mas você tem que usar 100%, né? Porque vai ter que perder, não tem jeito. Então, essa área aqui é 80%. 100% é a área total que você vai ter que utilizar, embora vai ter perda. Então, fazendo aqui o cruz credo, 80 vezes A é igual a 2.600 vezes 100π, 260 mil π por 80, então a área total que você precisa é 3.250 π centímetros quadrados, letra E. Você sempre tem que usar os 100%, gente. A perda fica fora e você só usa os 80% para o tecido, mas você compra 100%, né? E aí vem a pergunta, daria para calcular o ângulo central da planificação? Sim, ele é 2πr sobre g. O R é 5, o G é 13. Se eu quiser em radiano, né, gente, aqui, é 10π sobre 13. Mas se eu quiser em graus, π é 180, lembra? É só substituir π por 180, daria aproximadamente 138,5 graus. Tá bom? Caso ele pedisse o ângulo central da planificação. Gostei, cara. Questão número 8, gente, é uma questão da UFRN, questão que tem um nívelzinho um pouco alto, mas eu resolvi comentar, você vai entender por quê. Dois sólidos, vocês estão vendo aí cilindro e cone, né? De formatos cilíndricos, têm bases de mesmo raio, como vocês estão vendo aí, o da esquerda e da direita. De um deles foi extraída uma parte cônica. Então, ele extraiu a parte cônica desse aqui e colocou no outro, conforme mostra a figura abaixo. Aos dois sólidos resultantes, de mesma altura H, chamaremos de S1 e S2. Então, ele pegou do primeiro sólido, extraiu um cone e colocou nesse outro aqui, tá? E ele quer fazer uma relação entre eles, né? Seja o volume do primeiro S1 e o volume do segundo. Ele quer saber se o volume do primeiro é igual ao do segundo, se a diferença entre eles dá não sei o quê, ou se a soma dá não sei o quê. Então vamos fazer com calma a questão. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar o seguinte: seja R o raio da base e Hzão, H maiúsculo, a altura total, tá? Hzinho é a altura do cone que foi retirado, percebeu? Então vamos lá. Hzão eu vou chamar de altura total. Hzinho a altura do cone que foi retirada e eu vou criar uma outra medida aqui, y. Então acompanhe comigo qual seria o volume de S1. O volume de S1 seria o cilindro menos o cone que foi retirado. Então, como é que se calcula o volume do cilindro? πr ao quadrado vezes a altura total, que é h. Menos o cone, né? Porque tudo menos o cone que está aqui dentro. Então, vamos tirar o cone. O volume do cone, π vezes o raio dele ao quadrado, vezes a altura dele dividido por 3. Concorda que VS1 é isso aqui? E o VS2, gente, atenção, o VS2 vai ser, como eu já fiz duas vezes hoje, né? Na questão do silo e naquela outra da caixa d'água. O volume vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Então, o volume desse cilindro aqui, atenção, é π vezes r ao quadrado vezes y, que é a altura, mais, agora o cone, π rzão ao quadrado vezes h sobre 3. Galera, olhando para cá, já dá para dizer quem é maior e quem é menor? Eu acho que não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair uma da outra. Atenção agora. Se ao subtrair VS1 de VS2 eu encontrar um resultado positivo, significa dizer que o volume de S1 é maior que o de S2. Se eu encontrar que a diferença é zero, eles são iguais.
E se eu encontrar um valor negativo, é porque S2 é maior que S1. Você entendeu, gente? Eu vou fazer a diferença deles. Se der um valor positivo, S1 é maior que S2. Se der zero, são iguais. E se der um valor negativo, é porque S2 é maior que S1. Vamos fazer a diferença pelas fórmulas, né? VS1 está lá no slide anterior. πr ao quadrado vezes h, menos πr ao quadrado vezes h sobre 3, menos, aí vou botar dentro do parênteses o VS2. πr ao quadrado vezes y mais πr ao quadrado vezes h sobre 3. Gente, vou fazer bem devagarinho agora. Repito aqui, menos com mais é menos e menos com mais é menos. Então ficou πr ao quadrado vezes h, menos πr ao quadrado vezes h sobre 3, menos πr ao quadrado vezes y, menos π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. Então, daqui eu vou dizer que πr ao quadrado vezes h, vou passar isso aqui para cá, gente, menos πr ao quadrado vezes y, menos πr ao quadrado vezes h sobre 3 e menos πr ao quadrado vezes h sobre 3. Esses dois são iguais, eles não vão cortar, né? Eles vão ser somados. Vamos mudar o slide, né? Somando eles, gente, ficou 2πr ao quadrado vezes h sobre 3. Sobre isso aqui, gente, eu vou voltar, tá? Ó, πr ao quadrado vezes h menos πr ao quadrado vezes y, eu vou lhe mostrar que isso aqui é πr ao quadrado vezes hzinho. Por quê, Carlos? Mostra aí para mim por quê. Ó, gente, por quê? Colocando πr ao quadrado em evidência, aqui fica hzão menos y. Mas quem é hzão menos y? Olha aqui para a figurinha, ó. Hzão, que é o todo, menos y, dá hzinho. Ah, então é por isso que essa diferença da πr ao quadrado vezes h que você colocou aqui. Aê, agora eu entendi. 3 é o mínimo. 3 dividido por 1 é 3 vezes isso, 3πr ao quadrado vezes h. 3 dividido por 3 é 1 vezes isso, 2πr ao quadrado vezes h. A diferença de 3πr ao quadrado vezes h menos 2 vezes π vezes r ao quadrado vezes h dá πr ao quadrado vezes h sobre 3. Impressionante, gente. A diferença do primeiro para o segundo dá o próprio volume do cone que foi retirado. Então, o volume do primeiro é maior que o volume do segundo. E não só isso, igual ao volume do cone. Portanto, a alternativa correta, letra A. Entendi. Se tivesse uma alternativa que VS1 menos VS2 desse o volume do cone, também estaria correto. Então, gostei aí da questão, tá? Questão número 9, gente, fala um pouquinho sobre as rotações. Lembra que a gente falou do cilindro de revolução e do cone de revolução? Pois o Enem já cobrou isso. Numa feira de artesanato, uma pessoa constrói formas geométricas de aviões, bicicletas, carros e outros engenhos com arame que não estica. Em certo momento, ele construiu uma forma tendo como eixo de apoio outro arame retilíneo e rígido, cuja aparência é mostrada na figura. Então, tá vendo, gente? Ele pegou esse arame aí e girou, né? É a história da revolução que a gente mostrou, tanto na aula de cilindro como na aula de hoje. Ao girar tal forma em torno do seu eixo, formou-se a imagem de um foguete, que pode ser pensado como a composição por justaposição de diversos sólidos baseados na rotação. Sabendo que na figura os pontos B, C, E e F estão na mesma linha, formam a reta. AB vale 4 vezes FG, eu vou detalhar isso bem direitinho para você. BC vale 3 vezes FG, EF vale 2 FG, e utilizando-se daquela forma de pensar o foguete, a decomposição destes no sentido de ponta para cauda, é formada pela seguinte sequência de sólidos. Vamos analisar as alternativas a partir da solução. Gente, tá aí um desenho esquemático, né? Eu vou pedir que você tenha muita paciência, tá? Ele disse que AB era 4 vezes FG. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, ó. FG, olha lá no final, gente, é X. Então, AB eu botei 4X, tá certo? Ele disse que BC era 3FG. Então, cadê BC? BC tá aqui. Aqui é X, então BC é 3X. Depois ele disse que EF é 2FG. Cadê EF? Está aqui. 2 vezes X. 2X está aqui. Porque eu chamei FG de X. Tá? Eu poderia ter chamado de qualquer coisa. Se eu chamar de X, aí aqui vai ser 4X, 3X e 2X. Gente, o que eu fiz na sequência foi completar. A parte de cima eu fiz um complemento para baixo. Então veja, se tem uma reta para cima, eu fiz um pontilhado amarelo para baixo. Se tem uma reta em cima, eu botei outra embaixo igualzinho. Se tem uma reta subindo, eu botei uma reta descendo.
Se tem uma reta lá em cima, eu botei uma reta assim. Isso facilita muito a visualização. Então, de cara, você percebe o quê? Que ABH é um cone, BCHH é um cilindro, porque aqui está o círculo. Esse aqui é um tronco de cone, percebeu que é um tronco de cone? Isso aqui é um cilindro novamente. Eu detalhei aqui para você, ó, bem direitinho. Ó. A, B, H. Eu chamei de H, os pontos de baixo eu chamei tudo de H. Então veja, A, B, H. Então é um cone que tem geratriz 4x e olha só interessante, o diâmetro é 2x. Por quê? Porque se FG é x, aqui é x também. Então realmente o diâmetro aqui é 2x. Trecho BC, ó, a altura é 3x e o diâmetro é 2x. Está aqui, 2x, de H para C. Olha esse outro como é interessante, gente, o tronco de cone. EH, o diâmetro é 2x, né? A altura eu não tenho, mas você já tem uma ideia que é até o ponto D. E finalmente o outro cilindro, né? Que tem diâmetro 2x e altura 2x, certo? Então vamos lá. Esse é um cone reto, né? Que está em pezinho. Esse aqui é um cilindro reto. Reto porque forma 90 graus, né? Esse aqui é um tronco de cone. E esse aqui é o detalhe interessante. Cilindro equilátero, lembra? Quando é que o cilindro é equilátero? Esse aqui é um cilindro, mas não é equilátero. Esse aqui é um cilindro equilátero reto, eu sei. Esse aqui é reto porque forma 90 graus. Esse aqui também é reto, mas além de ser reto, ele é equilátero. Por quê? Lembra do cilindro equilátero? A altura é igual ao diâmetro. Aqui a altura não é igual ao diâmetro. E aqui também esse cone não é equilátero, porque para ser equilátero, lembre comigo, a geratriz é igual ao diâmetro. É um cone não equilátero, assim como aqui é um cilindro não equilátero. E aqui é equilátero, porque a altura é igual ao diâmetro. Então, na sequência, eu vou ter um cone reto, cilindro reto, tronco de cone e cilindro equilátero. Qual seria a alternativa correta? Letra C. Pois é, Carlos, surpreendente, né? O Enem. Pois é, gente, você não pode ficar escolhendo questão nem escolhendo assunto. Questão número 10. O rótulo de embalagem de suco concentrado sugere que o mesmo seja preparado na proporção de 7 partes de água para uma parte de suco em volume. Então, para cada parte de suco, eu tenho que botar 7 de água. Carlos decidiu preparar um copo desse suco, mas dispõe apenas de copos cônicos, mais precisamente na forma de cones circulares retos, que fica em pezinho. Para seguir exatamente as instruções do rótulo, ele deve acrescentar no copo, inicialmente vazio, uma quantidade de suco até metade da altura, um sétimo da altura, um oitavo da altura, 6 sétimos da altura, 7 oitavos da altura. Gente, essa é a figuração, né? O copo tem a forma de um cone de raio R e altura H, onde será colocado suco até uma altura H. Pronto, está aí o desenho. A altura Hzinho, o copo é cônico de altura H. A questão disse, gente, que a proporção é de uma parte de suco para 7 partes de água. Então, esse cone menor aqui é X. E o tronco de cone, como é, professor? O tronco de cone? Eu acho que você está vendo que tem que usar a razão de semelhança, né, gente? Porque, veja, eu vou dividir um certo volume em duas partes, em que uma delas é 7 vezes a outra. Então, se eu chamar o volume do suco de X, o volume da água, segundo o enunciado, tem que ser 7 vezes o volume de suco. Só que eu tenho que relacionar essa altura Hzinho com a altura H do copo. Me parece que a razão de semelhança é a melhor alternativa, né? Razão de semelhança. Vou pegar o cone menor, ADE, e o cone maior, ABC. O volume do cone menor é o volume do suco. E atenção agora, o volume do cone maior não é só água, é água mais suco. Sim, porque o cone maior pega o suco e a água. A relação das alturas ao cubo. A altura do cone menor, Hzinho, a altura do cone maior, Hzão, ao cubo. Volume de ADE é só o suco, que eu vou chamar de X. E o volume de ABC não é 7x, é x mais 7x, que é o todo, né? Professor, mas o que é x? É a proporção, gente. Eu poderia ter botado só 1 e 7, tá? É a proporção. Esse aqui tem que ser 7 vezes aqui. Eu poderia botar um chocolate e 7 chocolates. Aí eu chamei de x e 7x. Poderia ser só 1 e 7, né? Então, x sobre x mais 7x é igual a Hzinho sobre Hzão ao cubo. X dividido por 8x, eu corto x com x, fica 1/8, né? E aqui fica Hzinho sobre Hzão ao cubo. Então, vamos continuar, né, gente? Hzinho sobre Hzão, joga a raiz cúbica, fica a raiz cúbica de 1 sobre 8. Bom, então Hzinho sobre Hzão, que é a raiz cúbica de 1, é 1. E a raiz cúbica de 8, eu vou fatorar, gente, o 8. Fatorando o 8, fica 2 ao cubo. Como é que sai aqui de dentro? 2 elevado à divisão aqui, 3 por 3, que dá 2.
Então, Hzinho sobre Hzão é 1/2. Então, Hzinho, por incrível que pareça, é a metade da altura total do copo. É inacreditável isso. Toda vida que eu tiver que separar dois volumes na proporção de 1:7, a altura a partir do vértice será a metade da altura total. Olha a conclusão. Na metade da altura do cone, a divisão dos volumes sempre será 1:7. E aí vem um detalhe interessante. Se é 1:7, o volume menor vai ser 1/8. Por quê? Porque tudo não é 8 e aqui não é uma parte. Então, aqui vai ficar 1/8 do volume total e aqui 7/8. Tá? A proporção é 1:7. Só que a proporção em relativa ao todo é x para 8x, 1/8. E se quiser em porcentagem, né, gente? 1/8 é 12,5%. Então, quando eu tenho um cone, atenção, quando eu tenho um cone e quiser colocar um líquido até a metade da altura do cone a partir do vértice, o volume que fica é só 1/8 do total, 12,5%, e o cone e o tronco ficaria com 87,5%, conforme demonstrável. Metade da altura. Uma questão que segue a mesma linha da anterior. Uma ampulheta é formada por dois cones de revolução iguais, com eixos verticais e justapostos pelo vértice, ou seja, eles se encontram no vértice, o qual tem um pequeno buraco que permite a passagem da areia da parte de cima para a parte de baixo. Ao ser colocada para marcar o intervalo de tempo, toda a areia está na parte de cima. E 35 minutos após, a altura da areia na parte de cima reduziu-se à metade. Então veja, gente, na situação inicial eu tenho toda essa areia aqui no cone. E 35 minutos depois, a altura ficou só a metade. Muito bem. Supondo que em cada minuto a quantidade de areia que passa do cone de cima para o de baixo é constante, em quanto tempo a mais toda a areia terá passado para a parte de baixo? Então, em 35 minutos, na metade da altura, passou uma certa quantidade de areia. E o que resta? Só a outra metade. Quanto tempo vai ser? Bom, então vamos lá. Relacionando os volumes para o tempo inicial e para o tempo 35. O tempo inicial é quando está todo o cone, ABC, né? Atenção. O que eu estou pegando é isso aqui, gente, ABC, tá? Então, na situação inicial é o cone ABC. E na situação final é o cone ADE. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O volume de ADE é o que resta de areia. E o volume de ABC é toda a areia no começo. Então, o volume de ADE, que é o volume do cone menor, está para o volume do cone maior, que é toda a areia ABC. Assim como a altura dele, do cone menor, Hzinho sobre 2, está para a altura total ao cubo. Cortando H com H, ou fazendo a operação inversa, H sobre 2 vezes 1 sobre H, corta H com H, fica 1 sobre 2. Então, o volume de ADE é o volume que está faltando, é V. Dividido pelo volume de ABC, que é o volume todo, é igual a 1 sobre 2 ao cubo. Então, o volume que está faltando em relação ao volume todo, que é o ABC, é igual a 1/8. Então, o volume de ABC, o volume todo, é 8 vezes o volume da areia. Então, inicialmente, gente, este volume de areia é 8 vezes o volume dessa areia aqui. Sim, Carlos, você já concluiu na questão anterior. Na metade da altura, o volume que falta é 1/8. Então, o volume todo é 8 vezes. Eu já poderia ter usado essa ideia. Pronto. Então, o volume de ABC é 8 vezes o volume total. Muito bem. Em 35 minutos, o volume que passou foi 7V. Não entendi. Gente, se o volume total é 8V e está faltando só V, então quanto é que passou em 35 minutos? 7V. A diferença do todo, que é 8V, com o que resta, que é V. Então, em outras palavras, em 35 minutos, o volume que passou foi 7V. Então, esse 7V foi em 35 minutos. Então, esse volume V, que é o que falta, em quanto tempo? Só fazer a regra de 3, né, gente? 7V vezes T igual a 35V. Corta V com V, 7T igual a 35. Portanto, o tempo é 5 minutos. Você percebeu, né, gente? Que a razão é 1/8. Então, o volume total de areia era 8V. Como você quer saber só o que restou V, 7V foi o que passou em 35 minutos.
Então, o que falta é quanto tempo? 5 minutos, belíssima questão, letra A. Questão número 12 da UERJ, uma questão que tem que ter muito cuidado, envolve química. Eu, particularmente, acho bem interessante a maneira que essa questão foi construída. Então, vamos fazer bem devagarinho, observando um detalhe fundamental. A figura abaixo representa um recipiente cônico, que tem uma solução aquosa de hipoclorito de sódio a 27%. Então, o hipoclorito de sódio, gente, ocupa 27% da solução. Quando isso acontece, o nível desse líquido tem 12 centímetros de altura. Então, nesses 12 centímetros de altura, existe 27% de solução aquosa de hipoclorito de sódio em relação ao todo. Para o preparo de um desinfetante, diluiu-se a solução inicial com água. Então, vou dando a água lá, até completar o recipiente, até a boca. Obtendo-se agora uma solução aquosa de hipoclorito de sódio a 8%. Então, pense comigo. Inicialmente eu tenho 27% de hipoclorito de sódio. Se eu botar só água, a porcentagem do hipoclorito vai diminuir, mas a quantidade não, mas a porcentagem sim. Eu tenho a mesma quantidade de hipoclorito de sódio, só que agora mais diluída, né? Porque agora tem mais água, 8%. Esse recipiente tem altura H em centímetros equivalente a. Então ele quer saber, gente, o seguinte: se isso aqui é 12 centímetros, qual seria a altura H para que a porcentagem de hipoclorito de sódio, que era 27%, passe a ser 8% quando eu completar o recipiente. Então, olha que interessante essa questão. Então, gente, o pulo do gato da questão, que talvez seja dificuldade para a maioria dos alunos, não você, que está sempre acompanhando as aulas e vendo que o nível está bem alto das nossas aulas, é esse aqui. Vamos ver qual é o pulo do gato, Carlos, que você está falando aí. Observe que ocorreu alteração apenas no volume de água quando houve a diluição. Assim, o volume de hipoclorito é o mesmo. Por quê? Porque eu botei só água. A quantidade de hipoclorito não muda. Muda a porcentagem, mas a quantidade não. Assim, o volume de hipoclorito é o mesmo, tanto para a situação inicial, que corresponde a 27% do volume do cone ADE. Então, gente, esses 27% na situação inicial é 27% do volume do cone ADE que eu tinha. Quanto para a final, que agora vai corresponder a 8% do volume do cone ABC. Então, na situação final, os 8% de hipoclorito vai ser 8% do volume que eu tenho agora. Então, repetindo, situação inicial, os 27% de hipoclorito, aliás, o volume de hipoclorito é 27% desse volume do cone ADE. E na situação final, o volume de hipoclorito é 8% do volume do cone ABC. Então, olha, eu escrevi aqui, ó. 27% do volume ADE tem que ser igual a 8% do volume ABC. Tem que ser igual porque o volume de hipoclorito não muda. Então, 27% é 27 sobre 100 do volume ADE. E 8% é 8 sobre 100 do volume ABC. Cortando 100 com 100, 27 vezes o volume do cone menor ADE é igual a 8 vezes o volume do cone maior ABC. Então, daqui eu concluo que o volume do cone menor ADE é 8 sobre 27 do volume do cone maior. Pronto. Agora eu vou fazer a minha razão de semelhança, né, gente? Volume do cone menor ADE está para o volume do cone maior ABC, assim como a altura dele, 12, está para a altura total H, que é o que se quer, ao cubo. Só que o volume de ADE é igual a 8 sobre 27 do volume de ABC. Substituindo aqui volume de ADE por 8, 27 do volume de ABC, eu corto ABC com ABC, fica 8 sobre 27. E isso aqui continua 12 sobre H ao cubo. Então, 12 sobre H ao cubo é igual a 8 sobre 27. Então, olha o que é que eu vou fazer agora, gente. Eu vou passar esse cubo como raiz. A raiz cúbica de 8, 8 é 2 ao cubo. E 27 é 3 ao cubo. Não é isso? Eu fatorei o 8, está aqui. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2 dá 1. E fatorei o 27. 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Então, 2 ao cubo, raiz cúbica, 2 elevado a 3 sobre 3 dá 2. 3 ao cubo, então 3 elevado a 3 sobre 3 dá 3. Ou simplesmente cortar cubo com cubo e cubo com cubo. Deu 2/3. Cruzou, 2H igual a 36, então a altura é 18 centímetros. Questão muito perigosa, porém muito interessante. Parte da premissa que o volume de hipoclorito não muda. Muito bem, letra B, 18. E aí a gente traz uma questão brilhante da UERJ, questão realmente muito interessante. O que é que ela diz, Carlos?
Um recipiente com a forma de um cone circular reto, de eixo vertical, recebe água na razão constante de 1 centímetro cúbico por segundo. A cada segundo entra 1 centímetro cúbico de água. A altura do cone mede 24 e o raio de sua base mede 3. Perfeito. Conforme ilustra a imagem, a altura H do nível da água no recipiente varia em função do tempo. É de se esperar, né? À medida que o tempo vai passando, vai entrando água e vai mudando a altura do nível do recipiente, à medida que a torneira fica aberta. A medida de H correspondente à distância entre o vértice de cone e a superfície livre do líquido. Admitindo π igual a 3, ele quer que se encontre uma relação entre essa altura H e o tempo. Vamos com calma. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Seja um instante t qualquer, que eu não sei que instante é esse, em que a água do cone tem uma altura h, olha a figurinha, e o raio é r. Gente, o cone total ele tem um raio da base 3 e uma altura 24. Para um instante t qualquer, observe porque eu tenho que chamar do instante t qualquer. Porque eu tenho que procurar relacionar a altura com t, que é o que ele quer. Então, um instante t qualquer, o raio vai ser r e a altura h. Aí, olha que interessante, gente. Como isso aqui é 3 e isso aqui é r, eu vou fazer uma razão de semelhança aqui. Ó. Raio do cone menor está para raio do cone maior, r sobre 3. Assim como a altura do cone menor está para a altura do cone maior, que é 24. Com isso, eu estabeleço uma relação entre raio e altura. Não é? Então, R sobre 3 é igual a H sobre 24. Isolando R, passo 3H para lá, R é igual a H sobre 8. Aí você me pergunta, mas por que você está isolando R? Porque o volume, gente, eu quero expressar ele em função apenas da altura. Porque, veja, se a água cai a cada segundo, se eu tiver o volume em função apenas da altura, esse volume tem a ver com o tempo. Aí eu consigo conectar altura e tempo. Observa a ideia. Qual é o volume da água em um instante t, então? O volume de um cone é 1/3, ou πr ao quadrado vezes h sobre 3. Aí eu botei 1/3 de π. Só que quem é o raio? H sobre 8. Vamos elevar ao quadrado, vezes h. Você observou que eu tirei o raio da jogada para deixar só a altura? Porque a única maneira de eu relacionar a altura com o tempo é não ter o raio no meio. E aí eu tinha como relacionar raio e altura pela razão de semelhança. Vige, cara, entendi. Como ele quer expressar a altura pelo tempo, você tem que dar um jeito de deixar o volume só em função da altura, né? Porque aí esse volume tem a ver com o tempo. Entendi. Aí usou a fórmula do cone aqui, né? O volume é um tempo t aqui, ó. 1/3 de π vezes quem é o raio? H sobre 8 ao quadrado vezes a altura que é H. Eu botei 1/3, gente, porque aqui ia ficar H sobre 8 no numerador e ia complicar um pouquinho. Então ficou 1/3 de π, ele manda adotar que é 3 na questão. H ao quadrado está em cima, 8 ao quadrado é 64 vezes H. Fazendo aqui as devidas simplificações, h ao quadrado vezes h é h ao cubo. 3 corta com 3, então o volume é h ao cubo sobre 64. Beleza. Só que você ainda lembra o que é vazão, gente? Volume sobre tempo. Sim, vazão é centímetro cúbico por segundo, então vazão é volume sobre tempo. Então o volume é a vazão vezes tempo. Ele deu a vazão. Então o volume vai ser a vazão vezes o tempo. O tempo eu não sei. Então o volume vai ser igual a T. De novo. Vazão é volume sobre tempo. Então, isolando o volume. Vazão vezes tempo. Como a vazão é 1 centímetro cúbico por segundo, eu concluo que o volume é igual ao próprio tempo. Só que volume é h ao cubo sobre 64. Pronto. Se eu igualar, já que ambos são volume, eu consigo encontrar a relação entre altura e tempo. Que massa, Carlos! Então, h ao cubo sobre 64 é igual a t. Passo t para o outro lado, h ao cubo é igual a 64t. Então, h é igual a raiz cúbica de 64 vezes t. Vou fatorar o 64, gente. Está aqui de lado, 2 a sexta. Então, ficou h igual a raiz cúbica de 2 a sexta vezes t. Passa esse 6 dividindo 3 para sair de dentro da raiz cúbica. 2 elevado a 6 sobre 3 vezes raiz cúbica de t. 2 elevado ao quadrado aqui. 4 raiz cúbica de t. Achei a resposta. O h é 4 raiz cúbica de t. Olha para mim. A primeira coisa que eu tive que fazer foi o quê? Tentar tirar o raio da jogada na fórmula do volume. Porque o volume de um cone é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Só que a questão não queria o raio. Então eu tenho que dar um jeito de escrever o raio em função da altura, para ficar só o incógnita. E aí, como eu tinha a relação do volume com o tempo, eu consegui achar a resposta. Letra A. Que questão linda, né, gente? Questão número 14. Olha de onde é nem aprontando. Nas empresas em geral, são utilizados 2 tipos de copos plásticos descartáveis, ambos com a forma de troncos de cones circulares retos. Pois é.
Copos pequenos para ingestão de café, que tem raio da base maior 2,4 e menor 1,8 e altura 3,6. E copos grandes para ingestão de água, que tem raio da base 3,6 e 2,4. O maior é 3,6, o menor é 2,4 e a altura é 8. Uma dessas empresas resolve substituir os dois modelos de copos descartáveis, fornecendo para cada um de seus funcionários canecas com a forma de um cilindro circular reto de altura 6 centímetros e raio da base de comprimento igual a y centímetros. Tais canecas serão usadas tanto para beber café como para beber água. Sabe-se que o volume de um tronco de cone circular reto, cujos raios da base são respectivamente R e R', e a altura é H, é dado pela expressão. Então, essa é a fórmula do volume do tronco de cone, que ao invés de chamar a altura do tronco de K, ele chamou de H. É uma opção dele, né? Tá aí a fórmula do Enem, que foi dada, né? O volume do tronco de cone, mas não há garantias, mas o Enem deu. Ele quer saber, gente, qual é o raio da base dessas novas canecas cilíndricas para que eu consiga atender a substituição. A primeira coisa importante é entender que eu tenho que substituir o copo de água, que é o copo maior, pelo copo cilíndrico, porque ele tem que atender tanto a água como o café. Se eu for substituir pelo copo menor, eu não vou poder colocar água dentro. Entendeu o que eu estou dizendo? Você tem dois copos, um para café que é menor, tronco de cone, e um para água que é maior. Aí você quer substituir por um cilindro que atenda aos dois. Então eu tenho que substituir pelo aquele tronco de cone para botar a água que é maior. Ele quer saber o y ao quadrado, o raio da base das canecas. Então, esse é o desenho esquemático, né? O volume da caneca cilíndrica deve ser igual ao volume do maior copo, porque aí eu consigo colocar tanto água como café, que ele é o maior, percebeu, né? Esse é o desenho esquemático, gente. O tronco de cone do copo para colocar água, que inicialmente é um tronco de cone, que tem raio da base maior 3,6, raio da base menor 2,4 e a altura do tronco do cone é 8. E ele quer substituir esse volume do tronco de cone por um cilindro. Ele tem que ter o mesmo volume, né? Então você vai igualar o volume do cilindro com o volume do tronco de cone. O volume do cilindro é fácil. O raio é y, que ele chamou. É π vezes y ao quadrado vezes h. É a área da base vezes a altura. E o volume do tronco de cone tem que usar a fórmula que ele deu, né? π vezes a altura do tronco dividido por 3, que multiplica raio da base maior ao quadrado, mais raiozinho da base menor ao quadrado, mais o produto delas. Então ficou π vezes y ao quadrado vezes a altura do cilindro é 6, igual a π vezes 8 sobre 3, que multiplica 3,6 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado, mais 3,6 vezes 2,4. Gente, você está sem calculadora, né? Você já imaginou você fazer 3,6 ao quadrado, fazer 2,4 ao quadrado e fazer 3,6 vezes 2,4? Gente, olha o que eu vou fazer agora. Vou cortar π com π e vou sugerir a você o seguinte agora. Você concordaria que 3,6 é igual a 3 vezes 1,2? Também concordaria que 2,4 é 2 vezes 1,2? E mais uma vez, 3,6 é 3 vezes 1,2 e 2,4 é 2 vezes 1,2. Mas, cara, por que você está fazendo isso? Parece que eu consigo ver que escrevendo dessa maneira ficou 1,2 como um fator comum em todos os termos, né? Vamos continuar para explicar melhor. Olha o que aconteceu aqui, gente. Ó, 3 vezes 1,2 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Né? Eu pego 3 ao quadrado, 9. 1,2 ao quadrado eu botei aqui. 2 vezes 1,2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Ficou 1,2 ao quadrado. Aqui, 3 vezes 2 é 6. Olha o 1,2 ao quadrado aqui. Então, você observa que 1,2 ao quadrado é um fator comum. Eu vou colocar ele em evidência agora. Tá? 9 vezes 1,2 ao quadrado dividido por 1,2 ao quadrado é 9. 4 vezes 1,2 ao quadrado dividido por 1,2 ao quadrado é 4. E 6 vezes 1,2 ao quadrado dividido por 1,2 ao quadrado é 6. Carlos, por que danado você está fazendo isso? Isso é mais uma artimanha do Enem para saber se o aluno domina fatoração e produtos notáveis. Aquela aula que a gente deu de fatoração e produtos notáveis, que aparentemente não teria importância, ela aparece com muita força aqui. Então veja o que é matemática, né? A gente tem que dominar os assuntos mesmo. Então 1,2 ao quadrado é um fator comum. Fica muito melhor de você fazer 3,6 ao quadrado, 2,4 ao quadrado. Por quê? Porque agora, ó,
ficamos 1,2 ao quadrado e dentro do parênteses 9 mais 4 mais 6, que é 19. E 1,2 ao quadrado é 1,44. Com relação ao que está aqui fora, gente, vamos lá. Aqui ficou 8 terços, lembra? Ó, deixa eu só voltar aqui. Né? Ó, ficou π8 sobre 3, eu cortei π com π. Vamos ver esse lado esquerdo aqui agora. Ó, então como é que ficou aqui? Esse 6 eu vou passar multiplicando 3, ficou 18. Eu vou simplificar 8 e 18 agora. Fica 4 nonos, né? Por 2 aqui. Então fica 4 nonos, que multiplica 1,44 vezes 19. Y ao quadrado é por isso que ele pediu. Está aqui o y ao quadrado. Então y ao quadrado é, por incrível que pareça, quando você multiplicar tudo, 12,16. Está aí a alternativa C. Ei, Carlos, caiu no Enem mesmo, foi igualzinho aquela da pirâmide do cabo lá da estação petroleira, tá vendo, gente? O Enem, às vezes, ele vem com essas coisas. Agora, mais uma vez, eu pergunto a você, essa questão, você faria ou você sacrificaria a mão para não perder o braço? Talvez não fosse interessante fazer essa questão não, tá bom? Mas fica o registro aí. Um grande abraço.